dentro de alguns rituais com enteógenos, né? Você sabe que existe muita gente que fala que tá incorporando, que incorpora, como se fosse uma incorporação. Sim. E eu não lembro se foi com a Vânia Temporini, eu não lembro com quem foi que a gente conversou. Qual que será que poderia ser a possibilidade dessa incorporação ser nós mesmos em outra dimensão? Agora foi profundo nessa daí, cara. Nós mesmos. Cara. A gente acessar o nosso eu mesmo, só que numa outra frequência, ou em uma outra ocasião, outra dimensão. Sim. Ou a gente num futuro, ou a gente num passado. Ó, entram-se aí muitas especulações que são, no mínimo, interessantes, né? Porque... É lógico, a gente tá dentro de uma linha de pensamento, não fala que a gente é maluco. Eu só consigo te falar aqui, cara, assim, de uma perspectiva mesmo mais psicológica com relação a essas experiências de possessão, de canalização, né? Canalização é uma possessão menos, assim, é você se comunicar com algo, algo se comunicar através de você, mas não de uma maneira que te toma o controle por completo, né? Tanto essa experiência da canalização, quanto as experiências de possessões demoníacas, né? Baseado na teoria do Jung, dos complexos, o que seria isso daí? Eu tenho um conteúdo psicológico agregado, vários conteúdos ali de várias coisas, e muitas vezes eu tô negando aquilo, tô reprimindo aquilo. Aquele complexo vai se fortalecendo. Quanto mais situações, emoções ele agregar para ele ali, mais forte ele fica. Até o momento que ele começa a tomar a consciência ali em algumas situações, né? Ou seja, uma possessão. Mas o que te possuiu, na verdade, foi uma parte de você mesmo que você negligenciou e que tomou uma certa força. O mais interessante, cara, que é isso que você disse mesmo. A experiência da possessão, ela não necessariamente vem de uma oração, vem num contexto assim mais religioso. Existe um relato que o Groff traz, assim, de uma paciente que ele atendeu, que ela tinha uma série de problemas ligados ali a crimes e uns transtornos psicológicos também, e ela iria ser internada ou presa, não me lembro bem, e ele propôs ali de fazer, né, a terapia psicodélica, que estava em fase de pesquisa, não tinha toda a regulamentação para pesquisas com seres humanos que a gente tem hoje, então era mais fácil naquela época. Mandaram ali a paciente para ele, porque já estavam com ela meio desesperançosos, né? Mandaram ali, faz aí o que você acha que... E aí ele deu uma dosagem ali alta de LSD para ela, e essa era uma mulher que ela cometia muitos delitos, e ela sempre falava que ela tinha uma dor no rosto, que os médicos não identificavam nada que pudesse justificar essa dor, era 100% somática. Durante a experiência com LSD ali, não foi feito nenhum rito religioso, não foi feito nenhuma oração, simplesmente ela disse que começou a aumentar aquela dor, né? E dentro da proposta da psicoterapia assistida por psicodélicos, você é incentivado a aumentar e ampliar mesmo as coisas que aparecem, até que aquilo emerja em algum conteúdo ou que você coloque pra fora. Então ela foi incentivada ali a deixar aquela dor na face vir. E aí ela começou a fazer uma careta, e aí de repente o Groff fala que ela mudou a cara completamente, parecia literalmente outra pessoa, a voz dela mudou completamente, um tom muito mais grave, aquele tom, né, mais monstruoso assim, e começou a falar ali um ente sombra, uma sombra, se eu for trazer aqui o arquétipo, né? Vem uma sombra, uma coisa negativa ali, que estava dizendo que estava dominando aquela pessoa e que iria destruí-la e tal. Aí o Groff até, ironicamente, diz, nossa, naquele momento eu pensei que poderia ser bom ter um crucifixo no consultório, né? Mas porque o símbolo do crucifixo tem um impacto psicológico. Mesmo que seja subconsciente naquele momento. Mesmo que seja subconsciente, porque é a ideia do arquétipo, né? O símbolo da cruz, ele tá presente em várias tradições. E aí o que ele pôde fazer ali, eles não soube muito o que fazer, ele falou, tudo que eu consegui fazer foi segurar as mãos dela, começar a imaginar a luz, entoar uns mantras, falar umas coisas ali, aí ela foi voltando aos poucos, e ele disse que ela teve uma melhora no quadro dela depois dessa experiência. Então nem teve muito ali, né? Só veio o conteúdo, e isso já ajudou aquela pessoa a lidar um pouco melhor. Mas que tá, é por causa dessa falha que a gente tem de achar que a gente precisa estar num templo ou que a gente tem que estar debaixo de oração para buscar algo superior. Isso mostra esse ponto. Eu acho que era realmente algo espiritual? Não. Pela história que você contou, particularmente acho que não. Mas
Quando eu falo... E outra, vale a pena falar pessoal uma coisa. Quando eu falei... Porque eu falei de incorporação anteriormente. Incorporação é uma coisa, gente, posição outra. Incorporação é você permite que aquela espírito, entidade, sim. faça tá nessa parte linha da canalização aí, né? E a possessão ela toma conta de você sem a sua permissão. Sem a sua permissão, tá? Exato. Porque muita gente acaba entendendo errado e acha que o pessoal dentro de terreiro tá possuído. Não, é importante mesmo mas, assim, diferenciar isso. E essas possessões, a gente vê que tem um padrão ali, os caras, eles... Pra expulsar ali esse ente ali, eles são firmes, ele fala assim, não, você vai sair daqui e vai embora. Parece que tem no contexto das igrejas evangélicas, né? Tem um protocolo que é bem parecido também com os de exorcismo, assim, né? No sentido de... um exorcismo ali, né? De você falar ali. Uma dominação ali. Mas aí você percebe nessa situação do Groff, então, por exemplo, que ele fez uma outra coisa e funcionou também. Ele segurou as mãos da pessoa, ele não teve uma postura impositiva. Então, olha que interessante, né? Ao invés dele falar, sai, ou tentar ali, ele segurou a mão daquela pessoa e imaginou ela em luz. E isso trouxe de alguma forma ali também. É porque em cima do estudo que ele tava fazendo, ele expulsar era prejudicial pro estudo dele. Também, assim, né? A ideia é entrar em contato com o que aparece agora mesmo. Vai aparecer na tua frente aqui agora, sem você estar estudando porra nenhuma, o cara... Vai falar, sai, caralho. Porra, te fudei. Imagina o Rafael fazendo caras e bocas aqui do lado, se estribuchando. Né? Já pensou assim incorporado aqui? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos fazer esse teste aí. Ô, Lucas, como que você pensa que seria a mente fora do corpo? Porque no corpo a gente tem todas as limitações aqui dos sentidos, influencia nos nossos pensamentos, né? A nossa visão, a audição e até os sentimentos e até os hormônios também, né? Influencia. Verdade. Né? Na nossa mente. Como é que você acha que seria a mente sem o corpo? Cara, energia. Não faço a menor ideia, até porque geralmente as pessoas que vivenciam essas experiências de se sentir consciência pura, elas não conseguem descrever como é, né? É aí que tá interessante. A experiência mística, que hoje tem sido bastante estudada dentro do contexto da psicoterapia assistida por psicodélicos. Por quê? Porque eles estão tentando incentivar ali a espiritualidade? Não, porque ela está aparecendo. Então, se ela está aparecendo, vamos, né, olhar. E aí, o que está acontecendo? A experiência mística tem sido uma das maiores, se não a maior preditora das mudanças que as pessoas têm vivenciado.